Nesse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. E a gente tem que lembrar, assim, da importância, né? Porque se a pessoa esquece que ela é importante, ela vai ficando para trás. Mas uma pessoa, para ser importante, ela tem que brilhar, então não podemos esquecer. Porque os pais gostam dos filhos, então até os filhos amadurecerem, os pais vão carregando os filhos. Então, quando entra numa condição de amadurecidos, precisamos assim de lembrar que nosso esforço é pessoal. Então, cada um tem que fazer seu esforço. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é como devo responder uma pergunta sobre a cruz e sua significação. É muito importante quando a pessoa estuda um livro na luz da verdade, porque uma pergunta que é feita, a pessoa tem que lembrar assim, que a cruz é a cruz da criação, é a cruz do Santo Grau. O Santo Grau é aquele cálice onde o Criador coloca a energia e distribui para a criação. Temos que fazer uma diferença na vida. E nós temos que fazer uma observação, porque nós já vimos a vida dos nossos pais, dos conhecidos dos nossos pais, daqueles que são nossos conhecidos, que estão na mesma faixa de idade, que caminham conosco e que vão caminhando pela vida, e aqueles que brilham. A diferença está naquele que estuda o livro na luz da verdade. Estudou o livro na luz da verdade e a pessoa modifica. Porque muitas pessoas acham assim que quando estuda o livro na luz da verdade, a pessoa está pertencendo a uma religião. Não, a pessoa que estuda o livro na luz da verdade, ela tem um saber que supera o saber de todas as religiões. Então ela não pertence a uma religião. Ela está caminhando na criação. O estudioso do livro na luz da verdade, ele está caminhando na criação e caminhando de acordo. E nós vamos fazendo uma referência assim, que aqueles que trouxeram os ensinos, eles caminharam de acordo com os ensinos. Isso é bem interessante, mas a pessoa precisa de observar que a vida daquele que dá certo é aquele que é otimista, é aquele que caminha. Porque na vida, de uma maneira geral, se a pessoa descuida, ela entra naquela condição de pessimismo, de negativismo. Então, para ela está bom. E a gente vai confirmando assim, que a vida da pessoa é aquele passo, que ela não fez nada, que se der um balanço na vida, ela não tem nenhuma estrutura. Ou ela desmorona, ou ela fica cínica. Quando uma pessoa fica cínico, é bem sério, porque as pessoas ficam longe dessa pessoa, porque ela para de ser verdadeira. E é bem sério, porque quando uma pessoa também não merece a consideração, eles, com quem a pessoa relaciona, também a trata com descaso, sem nenhum valor. Então a cruz do Santo Grau é esse equilíbrio. E a pessoa tem que lembrar assim, que ela tem que ser diferente e ela tem que apresentar uma condição de saber, não é mais ou menos. Quando uma pessoa fala assim que estudou um pouco, não estudou, porque um pouco não é suficiente. A pessoa está faminta de alimentos para o seu corpo físico, ela comeu um pouco, não resolveu o problema. Se ela comer um pouco novamente, ela vai perder peso. Se ela está com sede, porque ela teve um dia que trabalhou muito no sol e estava muito calor, ela bebeu um pouco d'água. Não satisfaz. É físico e é verdadeiro. Então, nós temos que lembrarmos assim, que o nosso descuido, através dos milênios e através dessa época que nós nos encontramos, é físico. Se a pessoa continua descuidando, ela vai ficar para trás. E é bem importante assim, porque quando uma pessoa fica para trás, a memória dela também diminui. Então ela esquece de como ela era
quando ela se esforçava para melhorar. Cada pessoa é que tem que observar-se. Isso é uma condição física. Então a pessoa fala que está bom, essa questão é bem séria, sim, porque nós conhecemos pessoas que moram sós e já tem muita idade, o casal, então a visão já diminui. Então, o jeito que eles fazem a limpeza, porque não querem interferência, porque falam algumas coisas e acham assim que um funcionário que vai lá vai interferir na vida deles, eles fazem a limpeza. Quando aqueles seus conhecidos chegam naquela moradia, vê como está faltando capricho ali, como está suja aquela moradia. Então, o que acontece? Na nossa vida interna é o mesmo procedimento. Se a gente não fizer esforço para ir melhorando, então a gente vai acomodando e vai aceitando as coisas como elas são. Só que independente de cada um de nós, vai tendo uma diminuição da memória, porque a gente sabe assim que uma senhora fazia trabalhos manuais e ela tinha aquela habilidade que podia estar com pouca luminosidade, mas o jeito, a habilidade dela, ela ia continuando a fazer aqueles trabalhos manuais. E aqueles que viam aquele trabalho ficavam felizes. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, a pessoa tem que lembrar assim, que aquela que perdeu a habilidade e que nem fala mais do trabalho que ela fazia, porque entra também na memória do esquecimento, uma ou outra pessoa verbaliza que ainda tem trabalhos dela. A própria pessoa que fez o trabalho não lembra. Aquelas pessoas que eram cuidadosas há décadas atrás, que agora se encontram velhos e que não querem funcionários na moradia e que eles mesmos querem fazer a limpeza, é bem sério assim, porque eles perderam a referência do limpo, do coerente. Nós, na nossa vida interna, é a mesma coisa. Então, quando fazemos um pouco, fazemos dessa maneira. Um pouco, nós vamos atrofiando a memória. Como devo responder uma pergunta sobre a cruz? Devo responder assim, que a cruz é um equilíbrio. E cada um tem que lembrar que não é a cruz da crucificação de Jesus. A cruz da crucificação que utilizaram para crucificar Jesus, os romanos já utilizavam esta cruz. Então o sofrimento de Jesus, hoje ele é vangloriado. A gente vê esta cruz em todos os lugares. Mas a cruz da criação é um equilíbrio, isso é físico. A gente vai observando assim, o masculino, o feminino, o positivo e o negativo. Então o braço horizontal é o braço que corresponde ao feminino. O braço vertical é o que corresponde ao masculino. Então esse equilíbrio. E é bem importante assim, porque antes existia um controle melhor sobre a questão de produtividade nas empresas. Então aquele empregador sabia que precisava de tantos homens e de tantas mulheres. Porque quando excedia um número, ficava um desequilíbrio. Então perdia o controle nos relacionamentos internos. Então essas observações assim já vêm sendo feitas há muitas décadas. Então nós temos que lembrarmos assim do equilíbrio. Cada pessoa tem que lembrar que ela precisa de trazer esse equilíbrio para dentro dela. Com esse equilíbrio a pessoa vai vendo como ela é. A maneira que existe para muitos. Muitos trabalharam ali nas funções e aquele que não trabalhou tem a facilidade de falar do defeito em vez de ir lá e pegar, arrumar o defeito. Ele tem ideias boas. Mas na vida comum, aqueles que são empregadores conhecem, eles dão o nome de braço curto. Braço curto quer dizer assim, não põe a mão na massa. É bem sério, porque através dos anos a gente vai observando que os braços vão ficando mais curtos ainda. E com isso os dedos vão atrofiando. Então tem muitas referências assim, que a gente tem que fazer o trabalho de ver o procedimento que eu preciso de ter para continuar otimista e continuar movimentando. Então, as respostas que vierem sobre a pergunta sobre a cruz do equilíbrio, com os 4 braços iguais, nós sabemos assim, que é a harmonia. E quando falta a harmonia, não dá certo.
Então, na moradia é a mesma coisa, o equilíbrio, a interferência. E a gente vai observando assim, que na formação de filhos, anteriormente, um pai ficava rigoroso ali com o filho pelo comportamento dele. Depois, quando a criança saía de perto, a mãe falava, pode ser menos. Depois, outra hora, outro dia, a mãe foi rigorosa, então o marido explica, pode ser menos um pouco. Então, quer dizer assim que vai dosando, vai equilibrando, que existia esse procedimento, possibilitando assim a criança equilibrar. Quando tem o desequilíbrio, então acontece assim, a mãe foi dura no posicionamento com o filho e o pai abona o filho. Em pouco tempo esse filho vira um problema dentro da moradia, porque ele vê que ele pode fazer o jogo. Então a nossa vida é assim. Se a gente descuida, a gente vai transgredindo o mandamento. Porque quando tem um mandamento que fala sobre o adultério, adultério é isso. Está tirando a confiança, está tumultuando a vida da família, então está faltando o equilíbrio. Cada um de nós é que tem que observar que é assim também na empresa. No movimento da empresa, faltou o equilíbrio. Aquele empregador, se ele não perceber esse desequilíbrio que está acontecendo, para ele tomar as providências para voltar outra vez, que se dá o nome assim de colocar nos trilhos. Se falta esse equilíbrio para colocar nos trilhos, em pouco tempo aquela empresa fecha. Em pouco tempo, o funcionário fala para ele que agora não pode atendê-lo. Mas ele é o empregador, ele que está vendo a necessidade de fazer aquela função, independente da função que estava sendo feita, e ele ouve do funcionário que ele terá que esperar. Isso é grave. A mesma coisa acontece na moradia. Faltou o equilíbrio, faltou os 4 braços iguais. O filho fala para a mãe, fala para o pai, é a mesma distância. Você está mandando eu ir, por que você não vai? O equilíbrio. Então a pessoa tem que lembrar que ela tem que encontrar-se ligada na luz. Do jeito que essa maneira a gente vai observando assim, a falta de norte dos pais por não estudar o livro na luz da verdade e aqueles que falam que estudou um pouco, vai tendo desequilíbrio e a vida vai ficando sem utilidade. É só observar os irmãos, vai ficando sem finalidade e vai ficando sem saúde e vai entorpecendo, porque acha-se que aquele profissional que entende um pouco de saúde, acha que aquele profissional vai resolver a vida da pessoa e dá a ele determinadas orientações e ele também não faz mais nada. Essa acomodação entra naquela referência das virgens que se encontravam descuidadas. Quando veio o noivo, quando o noivo chegou, não tinha aquilo que precisava, quer dizer, a lucidez do conhecimento dos ensinos. As virgens está falando também em referência ao conhecimento dos ensinos. Então o noivo é os ensinos, está dando a orientação que a pessoa tem que estar preparada. Porque tem um ensino que é bem importante assim, que fala que quando queres alguma coisa, tem que bater na porta. Então quer dizer assim, se a pessoa conhece os ensinos, então ela sabe em que porta ela vai pedir auxílio na hora do seu desespero. Tem muitos tipos de desespero, a pessoa até cai da cama, dependendo do que ela estava vivenciando na matéria fina. Tem outros tipos de desespero. Então, como ela vai pedir um auxílio, se ela não conhece os ensinos, em que porta ela vai bater? Então, o conhecimento dos ensinos é esta condição bem importante assim, que nos possibilita o equilíbrio. Possibilitando o equilíbrio, possibilita aquilo que nós precisamos. Como devo responder a uma pergunta sobre a cruz e seu significado? A cruz é muito importante a pessoa lembrar que é a cruz da criação, é a cruz do Santo Grau, é a cruz da vida. É através desse equilíbrio que somos vivificados. Então a pessoa que tem que lembrar assim, que ela precisa de estudar o livro na luz da verdade, ela ir fazendo o esforço para compreender a significação da vida.
tem muita importância quando tem a vida da pessoa uma significação. E é bem sério assim, porque não é somente para ter as coisas de matéria grosseira, é uma outra significação, porque todos nós conhecemos pessoas que dedicaram a sua vida para a matéria grosseira. Aqueles que não dedicaram a vida para a matéria grosseira também ficaram sem significação. Cada um de nós é que tem que esforçar para dar uma significação para a nossa vida. E a significação é aquela condição muito importante da pessoa equilibrar-se. O equilíbrio está quando a pessoa estuda o livro na luz da verdade. Sem esta capacidade de melhorar-se, não tem possibilidade da pessoa equilibrar-se. A melhora é de dentro, então é ampliando o saber. A cruz do Santo Grau não é ligação com nenhuma religião, porque aqueles que estudam o livro na luz da verdade, num período curto, a compreensão dele, o saber dele é superior a todas as religiões, porque ele não fica limitado ao período da sua existência atual. Então, a finalidade de onde viemos, para onde vamos e como nós nos encontramos, qual é o procedimento que a pessoa está tendo para organizar-se, é uma condição física. Então, a organização dentro de nós. Se a pessoa não caminha estudando o livro na luz da verdade, ela está fazendo relatos de 30 anos, de 40 anos atrás. Está só no passado, não caminhou. E assim a gente vai vendo as coisas que acontecem. A pessoa não caminha. O caminhar quer dizer assim, evoluir. Se a pessoa não evolui, ela fica presa lá atrás. E o mais sério é assim, tem uma referência bem importante assim, que a pessoa não saiu do lugar. Se a pessoa não saiu do lugar, tudo o que ela fez não tem nenhuma importância. Então é muito comum a gente ter uma informação do livro na luz da verdade e achar que esta informação é para outra pessoa. Então a gente acha assim que vai ser bom para outra pessoa. Poderá ser bom realmente, mas aquele que achou aquela informação é para ele. É ele que vai ter que observar-se. Então nós temos que fazer um trabalho assim, que nós temos uma facilidade para fazer um julgamento, observações de nós, mas nós fazemos no mesmo plano. Quando a pessoa dedica mais um tempo para estudar o livro na luz da verdade, ela tem uma elevação dentro dela e ela começa a ver as suas limitações e o procedimento que ela precisa de ter para conviver com essas limitações, porque para a pessoa melhorar, ela tem que conhecer ou a maneira que existe. Para ela ter a melhora é conhecendo e observando o procedimento que ela tem. A cruz da criação é esse equilíbrio, é a cruz do Santo Grau, é o equilíbrio. Se a pessoa tem vontade de caminhar na sua vida interna, independente dela, a vida interna ela vai movimentando. Isso é bem interessante, porque a pessoa está desviando e dentro dela então começa a desarmonia com o seu corpo físico. Então nós temos um equilíbrio e esse equilíbrio é verdadeiro. Então se a pessoa vai organizando, ela percebe o alimento que ela está ingerindo, o alimento que faz bem, o alimento que ela não pode ingerir, e ela vai equilibrando. Se ela desequilibra, se ela perde a referência do norte, dos ensinos, das informações, das instruções, ela também não percebe como o seu corpo se encontra. Cada pessoa tem que lembrar assim, que ela mesma é que tem que organizar-se, e ela tem que possibilitar que ela fique equilibrada. O método, e a gente vai observando assim, se faltou o método, a pessoa passou a não ter aquilo que ela precisava, que seria a saúde, o bem-estar, a confiança e ser confiável. As perguntas que são formuladas sobre a cruz e sua significação, é muito importante que a pessoa tem que ter um aprofundamento. E é bem importante assim, porque nós sabemos que existem pessoas que já se encontram numa condição de muito descuidado.
e que essas pessoas entram na categoria do cinismo, da maldade, do riso irônico. Então, quando uma pessoa assim faz uma pergunta sobre o livro Na Luz da Verdade, aquele que vai responder tem que observar como é que ele pode responder. E ele tem que lembrar assim, que se ele está estudando, ele tem que fazer jus ao estudo que ele está tendo. Num processo de ensino escolar, vai observando assim, aquele professor, ele dá determinadas informações sobre um segmento do conjunto dos ensinos. E ele cobra dos alunos sobre aquelas informações que ele está ministrando. Isso é físico. Então, o aluno, periodicamente, ele tem que fazer provas para mostrar que ele está assimilando aquelas informações. Nós, estudando o livro Na Luz da Verdade, nós temos uma responsabilidade conosco mesmo, não é com as pessoas, porque nenhuma pessoa, de uma maneira geral, está interessada também na gente. É só observar, assim, os conhecidos dentro da moradia, a importância que cada um tem dentro da moradia, e aqueles que julgavam que eram importantes, aqueles filhos, aquela companheira ou aquele companheiro saiu daquela moradia. Então, a importância que julgava que existia parou de ter, porque aquela pessoa tinha importância para os seus. Aquele outro tinha importância para o seu ambiente de trabalho. Então, a importância, a gente tem que desenvolver uma maneira de ser para nós mesmos, não é para as outras pessoas. Para as outras pessoas, nós temos que mostrarmos que somos polidos, coerentes, confiáveis. Isso é físico, isso é verdadeiro. Para nós, nós temos que trabalhar assim. Para os outros, a pessoa tem que lembrar assim, que nós somos aquilo que nós estamos irradiando. Então, para nós desenvolvermos essa capacidade assim de nos tornarmos confiáveis pela nossa irradiação, nós primeiro temos que nos tornarmos confiáveis para nós, no método do estudo, no método do alimento adequado, na coerência do nosso procedimento. Então, primeiro é para nós. Então, o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esse equilíbrio, vai nos possibilitando a condição de entrar no equilíbrio da cruz do Santo Grau. Dessa referência bem importante. E é muito importante, quando a pessoa estuda, ela tem que lembrar assim, que os auxílios que ela pode possibilitar a outra pessoa é somente pedindo a ela que estuda o livro Na Luz da Verdade. Não tem uma maneira diferente. Então, isso é físico. Então, a maneira que nós precisamos de ter é sendo cuidadosos conosco. E esse cuidado não é para um período, é toda a época da nossa existência. A pessoa é marcada pela sua vida, como ela se apresenta. Então, temos que apresentarmos de uma maneira que os outros sintam bem. E aquela condição bem importante, porque quando nós respondemos uma pergunta com coerência sobre o livro Na Luz da Verdade, aquele que ouve a pergunta, se ele ainda tem dentro dele um pouco de anseio, ele então vai despertar. Então, não é arrastá-lo, mas o jeito que foi respondido, com o conhecimento, com um aprofundamento. Se a pessoa tem vontade de movimentar-se, então ela vai movimentar. Então, aqueles que se encontram numa condição de abaixo um pouco do nível, também tem que dar uma resposta coerente para ele. Porque nós somos marcados pelo que nós convivemos, fica bem fácil da gente lembrar. Numa época anterior, recebemos uma orientação, uma advertência, e depois, anos depois, um período depois, as mesmas orientações, do jeito que nós recebemos, com aquela entonação, nós passamos para frente. Aquela advertência nós utilizamos depois. Então, quando procedemos direito na vida, independente de com quem estamos procedendo, mas a nossa maneira foi de equilíbrio, aquele que recebeu esse equilíbrio, décadas depois, ele lembra e ele põe em prática aquilo que ele recebeu.
Então, a nossa vida é marcada assim, como nós somos, aquela referência daquele marco, daquele esteio. Como devo responder uma pergunta formulada sobre a cruz e sua significação? Então, a cruz é uma condição bem importante do Criador, que nos possibilita o equilíbrio. Então, o braço vertical é o masculino, é o positivo, o braço horizontal é o feminino. Então, é o negativo. Mas nós temos que lembrarmos que no relacionamento entre pessoas, fala-se que aquela pessoa é negativa. Mas no caso do negativo em referência ao braço horizontal, está falando assim, que o positivo e o negativo. Quer dizer assim, na eletricidade fica bem fácil assim, não tem negativo, tem que vai uma corrente e consequentemente vem uma corrente pelo outro fio. Então tem que ter esse equilíbrio. No relacionamento com pessoas, existem pessoas que a gente dá o nome de pessimista, de negativo. Quer dizer assim, que essa pessoa, a maneira que ela vê a vida é sempre um degrau abaixo. Ela está sempre fazendo referência numa condição menor. Uma pessoa assim teria que fazer a observação de como ela se encontra no relacionamento dela profissional. Então, ela pode ter o conhecimento profissional, mas ela também, devido a esse jeito de ser, ela se encontra numa condição que ela estagnou-se. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esse equilíbrio, vai nos possibilitando essa maneira que a pessoa tem que ter de equilíbrio do seu dia a dia, da maneira que cada um de nós precisamos de construir dentro de nós o alicerce. Esse alicerce quer dizer assim, a base dos ensinos, porque quando uma pessoa tem o conhecimento dos ensinos, ela se encontra segura. E o saber daquele que estuda o livro Na Luz da Verdade é um saber superior ao de todas as religiões. Isso é físico. Por estudar o livro Na Luz da Verdade, a pessoa não pertence a nenhuma religião. Então, ela é idônea, capaz, ela tem a capacidade de orientar, ela orienta-se, porque é muito importante assim. Numa criança pequena, no seu período de formação, o adulto oferece a ela auxílio para os ensinos escolares, ela fala que não quer. Então, o jeito dela, o jeito que ela tem vontade de ir superando as limitações, então ela vê que ela pode fazer. Então tem referências muito importantes assim, do adulto também orientar a criança, e a criança fala assim que ela não quer ou ela tem medo de fazer aquilo. O adulto fala que precisa e ela pode fazer aquilo com o medo que ela tem. Não tem importância ela ter medo. Então, a criança adquire a capacidade para fazer aquilo. Então, nós, para sairmos dessa condição, nós sabemos assim que muitas vezes a gente não tem segurança. Então, a palavra medo aí, eu substituí por segurança, por aquilo que vai ser feito, nós ainda não temos o conhecimento. Mas se nós fizermos aquilo, então a segurança por fazer aquilo fica dentro de nós. Então, a segunda vez que nós fazemos, nós não teremos mais medo e nós não teremos mais a insegurança. Vamos trabalhar com a determinação, com a segurança, com aquilo que precisa. Aquele que estuda o livro Na Luz da Verdade, ele que é qualificado para a vida, não é para as outras pessoas, porque a pessoa só pode ser aquilo que ela é, e nós não podemos ser diferente, porque independente de nós apresentarmos, nós irradiamos aquilo que nós somos, e o outro recebe as nossas irradiações. Então a pessoa que tem que lembrar assim, que ela precisa de estudar o livro Na Luz da Verdade, ela ir fazendo o esforço